Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é exaltado e merece toda a nossa adoração. Nós estamos aqui com esse único propósito, de glorificar o nosso Deus e dizer que Ele é o Deus grandioso, o Deus que reina nas nossas vidas, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que conduz o percurso de toda a nossa história, esse Deus que está presente em comunhão conosco. Quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia no Salmo de número 91 e façamos a leitura do versículo de número 17, todos juntos. Salmo de número 91, versículo de número 17. Quero convidar os irmãos de pé. Salmo de número 90, versículo 17. Salmo de número 90, versículo de número 17. Desculpa, irmãos. Vamos ler todos juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos repetir? Bem forte. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa graça maravilhosa de Deus é aquela que atua no nosso meio, que convence cada um de nós, que nos envolve com todos os meios providenciais, é aquela que nos alcançou quando nós estávamos longe, é aquela que nos conduz em triunfo na nossa vida com Cristo, é a graça maravilhosa do nosso Senhor Deus. Vamos iniciar o nosso momento de culto cantando esse cântico, graça maravilhosa. Logo após nós encerrarmos esse cântico, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Adeildo que faça a Deus uma oração de adoração. Os irmãos, esse cântico será um cântico congregacional, por isso que ele está projetado para que você também cante juntamente conosco. Oh
esta maravilhosa graça. Agradecemos o teu nome, Deus. Louvamos o Senhor, que essa graça maravilhosa nos alcançou, nos traz, Deus, vida, paz, Deus, a nossa alma. Pai querido, como é bom fazer parte da família do Senhor, é bom experimentar, Deus, a cada dia essa graça, das tuas misericórdias, Pai, que tem se renovado a cada manhã, Deus. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, por estarmos na tua casa, para entoar louvores, para engrandecer o teu santo nome, para ouvir, Deus, a palavra do Senhor, Pai, nessa noite nos nossos corações, Deus. Seja com cada vida aqui, Deus, com cada um que chegou, Pai, na tua casa nessa noite, para te adorar. O Senhor conhece o coração de cada um, Deus, sabe das lutas, das angústias, das limitações. O Senhor, Deus, com essa graça tão maravilhosa, que temos revestido, temos enchido, Pai, os nossos corações de gozo, de alegria. E nós louvamos, oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus queridos. Nós vamos ainda abrir a palavra do Senhor lá no texto do Evangelho de João, no seu capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Mesmo assentados, eu quero convidar os irmãos e as irmãs que façamos a leitura de modo alternado, do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. O Verbo eterno se encarna, cheio de glória, de majestade, de verdade, de luz. Ilumina todos os homens. Aqueles que andavam nas trevas, eis que resplandece-lhes a luz. A glória de Deus e a majestade se faz presente através daquele que habitou entre nós. Ele está no nosso meio. A sua presença nos torna constrangidos em nós mesmos, porque diante do mais interior da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo vem e nos ilumina para que possamos, constrangidos diante dos nossos pecados, confessarmos a Ele e sermos abençoados.
e nos tornarmos também cheios de graça, cheios de verdade, cheios da sua glória, cheios daquilo que Ele tem para cada um de nós, o seu perdão. Essa maravilhosa graça, ela faz a obra completa na nossa vida. Nós não a merecemos, mas ela vem ao nosso encontro. Nós não a merecemos, mas ela mesmo assim, diante do nosso não merecimento, derrama da vontade de Deus na vida de cada um de nós. Neste momento eu quero pedir para que você e eu possamos clamar misericórdia ao Senhor pela nossa vida. Possamos clamar misericórdia para que essa graça, esse verbo eterno chamado Jesus, Ele possa também nos iluminar, assim como iluminou os nossos irmãos do passado, assim como iluminou os nossos irmãos que estiveram na frente e na luta pela verdade da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, colocarmos na presença do Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e derrame essa graça misericordiosa sobre a nossa vida. Depois de uns momentos silenciosos, nós quebraremos o silêncio com o ministério de música e louvor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela graça do Senhor sobre nós, pelo teu perdão, Pai, derramado sobre as nossas vidas, pelo amor do Senhor que nos guia, pelo amor do teu Filho para nos salvar, para nos perdoar as nossas falhas, as nossas culpas. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor tudo que o Senhor tem feito por nós e o amor que o Senhor tem demonstrado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, continuar louvando ao nosso Deus, cantando sobre essa graça que é derramada sobre nós dia após dia, esse amor de Cristo por nós, que nos perdoou e tem nos dado vida e nos dá a vida eterna. Seu amor é poderoso, o rei da glória.
irmãos poderão fazer a entrega de dízimos e ofertas enquanto eles estão pensando.
irmãos, nós estamos no dia 31 de outubro. 31 de outubro é uma data muito significativa para a Igreja Reformada. Muito antes de ser lançado, ou qualquer outro dia, o dia 31 se tornou marcante, porque em 1517, nosso irmão Martinho Lutero, após uma parca transformação, já há muitos anos como monge agostiniano, estando na presença de Deus, querendo arduamente entender as Escrituras Sagradas, pois o Espírito Santo já agia no coração dele, ele não entendia o motivo da graça de Deus. Ele via sempre um Deus que, diante da sua justiça, demonstrava ainda mais a sua ira, a sua condenação ao homem pecador. E Lutero então não conseguia, na sua mentalidade humana, nem diante dos seus mais estudos, até mesmo conhecendo as línguas originais, ter e receber isso. Até que um dia ele pôde ter a grata satisfação, ao estudar com seus alunos da universidade sobre as cartas paulinas, e ao estudar Romanos, ele pôde justamente, no seu capítulo 1, versículo 16 e 17, encontrar o segredo através da iluminação do Santo Espírito. O justo viverá pela fé, e a fé que o justo vive é aquela justiça de Deus manifestada através do Evangelho. Lutero então percebeu que a justiça de Deus não era um Deus irado e que condenava as pessoas, mas era a justiça por meio da misericórdia, das boas novas de salvação. Lutero então teve uma transformação marcante, e a partir daquele momento, a sua única intenção era que a igreja em que pertencia, a igreja romana, pudesse ter uma transformação de crenças que haviam durante muitos séculos, desde a igreja primitiva, tomado a igreja e distanciado dos propósitos de Deus. Por isso, as suas 95 proposições foram marcantes na própria igreja, na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era o próprio clérigo e estava ali representando a própria igreja. Ele vence tudo isso e escreve as suas 95 teses dizendo: não, as trevas que a igreja vivia, principalmente as indulgências, ou seja, aquilo que a igreja comprava através da sua posse, dos seus méritos, através daquilo que tinha, comprava a salvação das suas almas. Lutero então decide lutar por isso, e como Pedro Valdo, Wycliffe, Johannes tinham feito isso, lutado pela fé e pela verdade cristã, nós hoje devemos relembrar e comemorar a reforma protestante, olhando para o princípio maior da reforma, que é uma igreja reformada sempre
reformando. É necessário que a igreja reformada possa estar em ter um princípio maior, em que diante da sua cultura, diante de todas as gerações que vieram e que virão, ela sempre será desafiada a permanecer nos princípios da palavra de Deus e responder aos anseios e questionamentos da sua atualidade. Por isso a reforma protestante não é de apenas 1517 ou aos antecessores de Martinho Lutero, mas a reforma protestante ela é hoje, ela se torna relevante nos nossos dias e ela traz um marco para a nossa história nos dias de hoje. E é assim que podemos visualizar quando o apóstolo Paulo, e eu quero que você abra sua Bíblia na sua carta a Tito, carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ó Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, princípios relevantes para a nossa vida, que fala profundamente aos nossos corações e nos desafia, Senhor, a vivermos, ó Deus, conforme o Seu próprio propósito nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui, ó Deus, de um modo tão especial, o dia do Senhor, mas um dia que nos remete a um momento, a um fato histórico, ó Deus, marcante para a nossa própria igreja presbiteriana. Te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos instrua como instruiu aqueles nossos irmãos, e que o mesmo temor, ó Deus, que, ó Pai, irradiou nos seus corações e através deles, que também nas nossas vidas possamos, ó Deus, receber da Tua plenitude, graça sobre graça, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo a um jovem pastor. Ele estava desafiado a ser pastor numa cidade, numa região, numa sociedade em que aquilo que prezavas já tinha sido desprezado. Aquilo que deveria ser cada dia mais zeloso nas famílias, que eram os princípios de ética, os princípios sociais, os princípios da sociedade cretense, esses princípios já haviam sido abandonados.
A igreja aqui representada é então desafiada a ser e mostrar a sua diferença. Não apontar o dedo para a sociedade, mas apontar o dedo para si mesmo e mostrar-se exemplo. Não era criticar a sociedade simplesmente devido à sua decadência, mas mostrar-se através da sua e do seu estilo de vida quem era essa igreja. Qual era e quais eram os princípios que marcavam a diferença dessa igreja. E justamente a reforma protestante, quando Martinho Lutero toma a iniciativa de reformar a igreja, era justamente o que ele mais prezava: o retorno da igreja aos princípios de fé. Vários outros reformadores se tornaram relevantes após Martinho Lutero. E um deles, que converteu-se em torno de 1530 ou a 1533, não se sabe verdadeiramente quando foi a conversão de João Calvino, houve então algumas abordagens especiais para que a reforma protestante pudesse se tornar conhecida. Nós não sabemos muito bem a conversão de Calvino, mas sabemos muito bem que há marcas da sua conversão quando ele diz em alguns textos e em alguns dos seus comentários, como o prefácio do livro dos Salmos, quando ele está comentando e fazendo seu prefácio, ele diz assim: Deus subjugou o meu coração, tornando-me dócil, coração que se endureceu contra a verdade do Evangelho. Deus subjugou o meu coração, tornando dócil. Calvino aqui, no prefácio do livro dos Salmos, está nos dizendo como houve a transformação do seu coração, como era o seu coração endurecido contra a verdade do Evangelho e como o próprio Deus subjugou aquele coração. Foi pela força do Senhor, foi pelo domínio do Senhor, foi pela ação do próprio Deus que transformou o coração do próprio João Calvino. E ele, Martinho Lutero e tantos outros passaram também por essa transformação da graça maravilhosa de Deus. Por isso, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, quando a graça do Senhor nos educa e nos traz uma novidade de vida. A graça do Senhor é especialista na pedagogia de transformação de vidas. A graça de Deus é especial quando o próprio Senhor nos chama e nos educa para que possamos viver. O próprio Paulo diz isso, quando ele chama Timóteo e diz: olha, Timóteo, não te esqueças das sagradas letras que você aprendeu desde a sua infância. E essas letras podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. E as letras são a palavra de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra tem um só propósito: educar o homem como um todo. A palavra tem um só propósito: educar o homem, um só objetivo, através da justiça
do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Mas como é que a graça de Deus nos educa? A palavra do Senhor aí no capítulo 2, do versículo 11 em diante, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O propósito de Deus se manifestar é justamente olhando a humanidade perdida. O propósito do Senhor em manifestar a sua graça é unicamente olhar a salvação dos homens. E a salvação não era somente dos seus escolhidos em si. A salvação é pela graça para os escolhidos de Deus. Mas a salvação era tamanha na vida dos escolhidos que impactaria a sua sociedade. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que aqueles que fossem salvos pudessem viver uma vida diferenciada e abençoar os seus semelhantes. Por isso a salvação do Senhor vem a salvação para a vida eterna, mas vem reflexos dessa salvação para a cura da sociedade. Paulo então chama aqueles irmãos para olhar que a vida piedosa tinha um pré-requisito, que era a graça de Deus manifestando. A graça de Deus atuando na vida daqueles e daquelas que fossem chamados pelo próprio Senhor. Os nossos reformadores, pré-reforma e pós-reforma protestante, passaram por isso e tiveram nas suas vidas essa transformação, essa educação, essa pedagogia. E como é que Paulo mostra a Tito e também nos mostra sobre essa educação, sobre aquilo que o Senhor faz na minha e na sua vida? Observe o texto da palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Observe que a graça de Deus nos educa, e a primeira manifestação que a graça de Deus faz é justamente renegarmos todas as impiedades que pautam uma sociedade decadente. A graça de Deus nos faz renegar o mal, educando-nos para que, renegadas a impiedade, como a graça do Senhor manifesta no coração do homem, mostrando assim a bênção de estar com o Senhor e a sua renegação para o mal. Olha só como Deus nos mostra que quando a sua graça é manifestada no coração de cada um de nós que somos salvos, o maligno, o Deus deste século, aqueles que estão sob o domínio de poder de Satanás, todos os que são alcançados e educados pela graça do Senhor, renegam essa impiedade. O mal já não terá domínio sobre vós. E esse mal era o pecado que se manifestava por meio dele.
a sua vida será diferente, a sua vida será liberta, não mais estarás no império das trevas, mas você receberá o reino do Filho do seu amor. É assim que o Senhor nos educa, é assim que o Senhor nos traz essa graça maravilhosa. Nos anos de 1538, alguns anos após a reforma, um homem chamado Guilherme Farel, lá na região de Genebra, olhou para a sua sociedade e viu uma sociedade totalmente em crise, os padrões morais inferiores, pessoas, homens e mulheres se degradando nas suas próprias vidas, famílias sendo totalmente destruídas por causa do desconhecimento. Guilherme Farel então converte ao protestantismo e ele então traz a reforma protestante para o seu povo, para Genebra. E Guilherme então, ao olhar, ele vê, tenta de todos os meios influenciar a sociedade genebrina, mas não consegue. E em 1538, ele justamente vendo todas as circunstâncias da sua sociedade, ele então chama João Calvino. Ele passa a conhecer João Calvino, passa a conhecer a transformação, a conversão de João Calvino e a sua influência no mundo reformado. Estava iniciando naquela época. Ele então chama João Calvino para que estivesse em Genebra e pudesse junto com ele transformar aquela cidade. Quando João Calvino chega em Genebra, as institutas, João Calvino relembra isso. O autor Walker, ao dizer isso, ele diz que quando Calvino chega, ele vê a cidade e diz: as tavernas estavam sempre repletas, havia bebedeiras e jogatina à vontade, os velhos grupos que eram inimigos voltaram novamente a brigar. Genebra piorava a cada dia. Alguns apregoavam falsas doutrinas, a imoralidade prevalecia no meio dos cidadãos. A natureza da liberdade chamada cristã, na verdade, era uma liberdade que se transformava em libertinagem. Parece que o povo estava vivendo em grande trevas. Meus irmãos, a cidade de Genebra, quando João Calvino chegou para ajudar Guilherme Farel, era uma cidade da Europa em que era menosprezada por causa da sua condição moral, social e financeira. Mas João Calvino chega ali e faz uma transformação. E a primeira transformação que Calvino coloca é justamente para que aqueles que estavam fazendo tudo aquilo pudessem voltar à prática do que a palavra de Deus
trazia. João Calvino nunca participou do Concílio de Genebra. João Calvino nunca participou do Conselho Fiscal de Genebra, que tinha 120 membros entre os próprios moradores de Genebra. Mas João Calvino influenciou Genebra pelo seu conhecimento espiritual da palavra de Deus, se certo que era, na verdade, um advogado conhecedor das letras, mas exerceu a sua influência para que aquela região pudesse experimentar a graça de Deus retomada pela Reforma Protestante. Você e eu precisamos muito olhar para o tempo passado, os nossos irmãos do passado, que pagaram um preço muito grande e deram as suas próprias vidas para que os princípios da palavra de Deus, da graça salvadora do Senhor, pudesse fazer diferença onde eles estavam, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Se Paulo fala a Tito, por um lado, que aqueles que recebem da graça do Senhor, a primeira educação se torna ser renegados do mal, porque a bênção do Senhor está sobre a vida deles, a presença do Senhor está sobre a vida deles, o próprio Cristo Jesus reina com eles. Por outro lado, Paulo chama Tito para dizer: olha, Tito, é preciso também que você possa renegar as paixões humanas. Se por um lado o mal não passa a ter domínio sobre vós, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Por outro lado, as paixões que tinhais anteriormente, as paixões mundanas, estas também devem ser deixadas, devem ser também renegadas. Era o que Calvino propôs para Genebra. Aquelas tavernas, ou chamadas bares de esquina, que viviam sempre lotados, com prostituições, com bebedeiras, com tabacos, deveriam ser todas fechadas, não simplesmente pela ordem de serem fechadas, mas deveriam ser fechadas ao serem visitadas cada uma delas e conhecer cada um dos que estavam ali, propondo uma vida diferente, uma vida totalmente transformada pela palavra do Senhor. Era necessário que a sociedade de Genebra pudesse se tornar diferente através de renegar aquilo que estava maltratando. Mas Paulo ainda diz a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, pudessem então viver, diz o texto, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Se por um lado o mal e as paixões humanas deveriam ser renegados, por outro lado a vida piedosa, por outro lado a vida transformada deveria se caracterizar
através da prática daqueles irmãos e irmãs. Era necessário que o comportamento, era necessário que as palavras, era necessário que toda a vida daqueles irmãos que estavam vivendo ali, com o jovem pastor Tito, pudessem entender que é primeiro tirar aquilo que nos contamina e depois é necessário se encher daquilo que nos traz vida. Se por um lado é necessário se afastar e renegar aquilo que maltrata a mim, a minha família, os meus filhos, os meus princípios, por outro lado era necessário viver intensamente para aquilo que o Senhor Deus tinha na vida daqueles irmãos. Era necessário então viver no presente século sensata, justa e piedosamente. A primeira palavra que diz aí é justamente a sensatez. Quando a graça de Deus chega e transforma o coração humano, o nosso coração, a primeira coisa que acontece de um modo especial, quando o Senhor invadiu o mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, é justamente uma mudança de mentalidade. Por isso que o texto diz aí, vivamos no presente século sensata, com sensatez. É justamente uma maneira responsável, sensível ao propósito, à prudência, aquilo que Deus queria na vida daqueles irmãos. Por isso, aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. As coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Nosso irmão ex-demoniado gadareno poderia testemunhar muito bem disso. Vivia ali na terra de Gadara, totalmente nu, pelos sepulcros andava, nas madrugadas saía gritando pela cidade, maltratava o seu próprio corpo, se automutilando. Era um homem que, acorrentado pelos moradores para ver se ficava afastado do convívio social, conseguia quebrar aquelas correntes. Mas quando Jesus manifesta a vida daquele homem, a graça salvadora, a palavra do Senhor diz que aquele homem se torna em perfeito estado. A sua mente recebe a graça maravilhosa e transformadora de Cristo Jesus. Ele se veste, ele se cuida, e ele passa a estar próximo de Cristo, próximo de Cristo. É necessário que possamos viver de forma sensata. É necessário que a nossa mente possa estar na presença do Senhor, recebendo a instrução do Senhor, tendo cada dia mais aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Sensata, justa e piedosamente. Se a sensatez do Senhor, o autocontrole de Deus, que essa palavra sensatez nos traz, manifesta a vida transformada, por outro lado, nos faz viver em justiça, justa.
vivendo sensata, justa e piedosamente. A justiça divina se manifesta não para que possamos exercer com as nossas mãos, mas para que possamos clamar ao Senhor e que se manifeste com essa justiça na nossa vida. Para que possamos olhar em nós mesmos e vermos pecadores, corruptos, miseráveis, homens maus, mas olhando para a justiça de Deus em Cristo Jesus, nos justificando, mas principalmente olhando para a sociedade e mostrando essa justiça de Deus nas nossas vidas. Ah, se pudéssemos ter aqui homens como Zaqueu, que ao conhecer essa graça educadora do Senhor, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ao ser visitado por Jesus na sua própria casa, diz: Mestre, decido restituir 4 vezes mais daqueles que eu defraudei, daqueles que eu cometi o roubo. Zaqueu então vê a transformação em Cristo Jesus, mas uma transformação prática, uma transformação de mudança e uma transformação de fazer justiça. Pois se tinha na sua riqueza, dentre tantas riquezas, aquilo que fora possuído de forma injusta, agora transformado por Deus, deveria tomar uma atitude de ir lá, daqueles que ele tinha roubado, fazer uma transformação social, dizendo: eu sou Zaqueu, cobrador de impostos, cometi fraude contra você, cobrei impostos além do que devia, vim te devolver todos eles. E quando alguém perguntasse para ele: por que você está fazendo isso, Zaqueu? O que te levou a fazer isso? Ele falaria: Jesus levou a fazer tudo isso. A reforma protestante se tornou relevante naquele momento e torna ainda relevante no nosso momento. Após fechar as tavernas, após tirar todo aquele que vivia na embriaguez, na prostituição, João Calvino começou a então usar os meios que podiam, legais, e trazer para aqueles que estavam naquela situação um amparo, um trabalho, uma formação, um estudo, um aprendizado. Era necessário que Genebra, por uma sociedade caótica, pudesse ser transformada pela palavra de Deus no coração das pessoas, mas que pudesse também ser transformada pelos reflexos da graça salvadora de Deus na sociedade, transformando-a, mudando por completo. Sim, os nossos queridos irmãos e irmãs, que ali na sociedade genebrina viviam de forma imoral, agora receberiam uma proposta de transformação para o bem-estar social daquele povo.
Dentre tantos feitos que eu poderia falar aqui, não vou fazê-lo por causa do nosso tempo, mas João Calvino tomou iniciativas transformadoras. Como muita gente estava sem trabalho, estava vivendo uma vida imoral, precisavam de uma ocupação, precisavam de uma transformação. E ele então cria manufaturas, ou seja, mini fábricas de pano, de veludo, de relógios. Passam a usar aqueles que estavam desempregados e dando-lhes um reconhecimento na sua formação, na sua ocupação e naquilo que eles produziam. Ele também, diante de Genebra, passou a valorizar a educação, já que a palavra de Deus, ainda com Martinho Lutero na Alemanha, já havia estado para os alemães, a palavra totalmente traduzida na linguagem das pessoas, do povo. Mas aqueles que eram perseguidos por causa da Contra-Reforma, João Calvino também fez de Genebra um refúgio para os refugiados. De 3.000 na sua época, em que era a população de Genebra, passou para 21.000, e dentre aqueles tantos eram refugiados vindo da perseguição contra os protestantes, principalmente os chamados hugonotes. Calvino fez uma relevância na sociedade, teve justiça realmente social, ao ponto que Daniel Hobbes, um duro crítico da reforma protestante, um duro acusador do ministério de João Calvino, quando falando e criticando João Calvino, dizia: este é o chamado ditador, procurador de Deus. Mas uma coisa é de fato verdade: este ditador não deixou de procurar para o seu povo o bem material, tanto quanto procurava o espiritual. Genebra ficou-lhe a dever admiráveis hospitais, asilos noturnos, casas de caridade. Foi ele quem introduziu na cidade as indústrias de lã, de seda, que trouxeram riqueza para Genebra. A organização econômica da cidade no seu tempo merecia um estudo especial. As leis contra a alta de preço foram draconianas, mas eficazes, e praticamente todos os produtos foram tabelados. É interessante, meus irmãos, não tive o privilégio de ir ainda, mas uma das primeiras viagens, queira Deus, tendo oportunidade, é justamente de poder ir na Suíça. Porque quando a gente pesquisa os documentos da Suíça, na Secretaria lá de Estatística da Suíça, nós obtemos, na língua inglesa também, muitos feitos do que Genebra se tornou, do que a Suíça se tornou, e do que nós podemos ver a transformação daquela sociedade. Para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosa
era necessário que uma vida piedosa pudesse tornar a vida da igreja, tanto para a comunidade do jovem pastor Tito, tanto para a comunidade do jovem pastor João Calvino, mas muito mais para as nossas comunidades eclesiásticas nos nossos dias. Precisamos de pagar o preço, de buscar a Deus, de orar mais, de dedicar mais, de deixar mais as coisas que nos atrapalham, tanto do mal quanto das paixões mundanas. Paixões mundanas não estão relacionadas apenas à sexualidade. Paixões mundanas é tudo que me prende e que agarra para que eu não esteja dedicando a ter uma vida piedosa. É necessário que possamos voltar e ter uma igreja reformada, sempre se reforma. Não deixe os princípios deste século te afastar dos princípios que os nossos reformadores pagaram tanto preço para formar a igreja. Não deixe que o seu tempo, como este, torne anos futuros, talvez em mesquita, em boates, por falta da piedade e espiritualidade. O que já acontece nos grandes templos de até reformadores e avivalistas na Reforma e na Europa. Não deixe essa piedade morrer. Tenha como esperança, tenha como algo vivo no seu coração, para que você e eu aguardemos isso e vivamos uma vida na presença do Senhor. Retornando com Martinho Lutero, quando chamado para defender e se retratar diante das suas 95 teses, ele diz que jamais poderia negar aquilo que mudou a sua vida e que agora ele entrega. Quando, retornando do seu julgamento, acontece um falso sequestro, levam Martinho Lutero para se esconder da perseguição da própria igreja, no castelo. Lá ele fica por muitos anos, onde até escreveu e traduziu a palavra de Deus para a língua alemã do Novo Testamento. E lá ele escreveu também esse hino tão conhecido nosso, que precisamos tanto olhar cada letra, cada expressão, cada palavra, para que possamos reavivar o castelo forte que está no meio de nós, o castelo forte que conduz a nossa história, o castelo forte que ministra e transforma as nossas vidas e a vida da nossa sociedade. Vamos cantar Castelo Forte
é o nosso Deus. Hino de número 155. Vou convidar a igreja que fique de pé. Nós vamos cantar acompanhados pelo nosso coral. E logo após, permaneçam de pé para receber a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça tão maravilhosa e educadora do nosso Jesus Cristo, o amor eterno do Deus Pai, que a comunhão, a iluminação
renovação e o despertamento do Deus Espírito Santo seja conosco hoje e sempre.